Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Nesses 3 meses, ele não arrumou serviço para nada. Ele chegou num ponto que ele não tinha o que comer. E não tinha dinheiro nem para colocar de gasolina na moto. E devido a isso, o esposo muda muito com a esposa dentro de casa. Muda até com a família. Os irmãos dele, as irmãs dele, ele mudou muito. Ele maltratou muito os irmãos dele por causa da mulher também. E ele foi para morar na Água Boa e lá tem um irmão dele, né, que frequenta a Assembleia de Deus. E chegando lá, ele não arrumou serviço e ele comia na casa do irmão dele, ele só. O irmão dele nunca não apoiou ele. Dava comida para ele, mas para a mulher e os outros irmãos dela que morou, que estava junto com ele, tudo na mesma casa, não dava. E aí ele teve que voltar para trás. Ligou para mim perguntando se eu aceitava ele de volta. Eu não tinha entendimento ainda, né? Como deveria agir. Achava que era hora dele voltar, que estava tudo bem, que ia ficar. Ele voltou, mas na hora que ele arrumou, que as coisas arrumou para ele, que arrumou serviço, conseguiu serviço, dinheiro, voltou de novo para a mulher. Eu pelejando, até que um dia eu entrei em contato, eu liguei para falar com o pastor Henrique Lima e me atendeu. Uma irmã me atendeu. E aí eu consegui o WhatsApp com a irmã Cleia, que até que me mandaram os vídeos do pastor Henrique Lima e eu assisti todos. E a gente, irmãos, contando meu testemunho, a gente tem que ser corretamente. No começo, eu comecei a não obedecer corretamente como o pastor mandava. Mas sempre eu falava, eu quero ser crente de verdade. Eu quero ser uma cristã de verdade. E fui vendo os ensinamentos do pastor Henrique Lima dentro da palavra de Deus. Bem antes disso, tudo acontecer, eu ainda estava na Assembleia de Deus ainda, lembrando agora, eu orei um dia e falei com o Senhor que eu queria estar numa denominação onde ensinava a palavra de Deus como corretamente, como a palavra de Deus é. Eu queria congregar com um pastor que me ajudasse. Eu queria a restauração do meu casamento, mas não sabendo que eu tinha que a restauração era eu primeiro. E nesses vídeos, nesses ensinos, eu estou aprendendo a buscar a restauração para mim, a liberar o perdão. Aprendi a perdoar, porque a gente tem que obrigar, nós temos que nos obrigar ao perdão. E eu louvo a Deus porque eu agradeço muito a Deus, a Jesus Cristo, porque pela infinita misericórdia dele, não porque eu mereço, porque eu sou falha, sou pecadora. E eu tenho que pedir perdão para Deus todos os dias dos erros. Jesus teve a misericórdia de mim, pois pastor Henrique Lino e a irmã Claire na minha vida, para me ajudar a ser uma cristã, uma discípula verdadeira de Jesus Cristo. E eu comecei a aprender, irmãos. Hoje eu falo que eu estou aprendendo a ser uma crente de verdade. Abandonar todos os erros, ter consciência dos erros, abandonar para ser crente de verdade. E eu comecei a aprender. E mesmo depois que eu decidi mesmo a não congregar mais na igreja Assembleia de Deus, às vezes as pessoas pensam assim, igual eu ouvi também muitas vezes, não, você passa para ser crente que a sua vida vai ser uma bênção, sua vida vai ser maravilhosa, você não vai ter sofrimento, você não vai ter batalha, você não vai ter afronta nenhuma. É engano. Depois que eu decidi, cheguei e falei para uns irmãos que eu não ia mais congregar na Assembleia de Deus, conversei com meu esposo. Eu recebo muita afronta dos irmãos, falam que eu não sou crente, que como que pode, depois de tudo que aconteceu, eu perdoar meu esposo. Eu recebo muita crítica, porque eu não estou mais na Assembleia de Deus. Até hoje mesmo, nesse momento agora, que eu estou gravando esses áudios para a irmã, hoje mesmo eu recebi um telefonema de uma irmã me perguntando se eu tinha largado de ser crente. Sempre estou escutando isso. Mas uma coisa eu aprendi, a não abandonar a minha fé. Mesmo que as coisas pareçam estar difícil, mas eu aprendi a ter fé naquilo que eu não estou vendo, mas eu creio que nosso Jesus, que nós servimos,
Ele é um Jesus que não tem nada impossível para ele. Nessa passagem, nos meus momentos difíceis, sempre vinha uma palavra de Deus da Bíblia na minha mente. Eu ia baqueando, mas vinha aquela força da parte do Senhor, e eu lembrava, eu citava esse versículo dessa passagem, e eu falava: se Deus fala isso na Bíblia, o Senhor fala isso é porque é verdade. E eu vou confiar, eu confio. Onde fala em Lucas, capítulo 1 de Lucas, no versículo 37, eu tentei marcado aqui na Bíblia, que eu sempre lia isso aqui. E passei a ler também outras passagens na Bíblia que falam a respeito do casamento. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, o Senhor fala assim: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Na minha Bíblia está escrito assim. Então para Deus não tem nada, para o Senhor não tem nada impossível. E eu, como o pastor Henrique Lino, eu fui lendo na palavra do Senhor e meditando na palavra do Senhor, que fala a respeito do casamento. E eu sempre tenho que marcar na minha Bíblia as passagens, que fala, né, em Romanos, capítulo 7. Os irmãos já conhecem bem essa passagem, onde explica que a mulher só está livre para casar depois que o marido morrer. Ou o esposo está livre para casar depois que a esposa morrer. E essas passagens na Bíblia me fortaleceu. Isso sempre me fortalece. E hoje tem pessoas que não aceitam. Mesmo a gente citando a Bíblia, as pessoas dentro da igreja, pessoas que estão no segundo casamento, eles não aceitam. E eu estou contando, irmãos, esse meu testemunho pela fé em Jesus Cristo. Porque como eu citei na palavra de Deus, nós servimos um Deus que é Deus do impossível. Não existe nada impossível para Ele. Eu creio. Hoje, para a honra e glória do Senhor, o meu esposo está aqui, na minha casa, na nossa casa, nosso lar, aonde foi Deus que preparou. O pastor Henrique Lino explica. A partir do momento que a gente se casa, naquele momento, Deus se une e só separa com a morte. E outra passagem também que me chama sempre a atenção, onde fala sobre santidade. A gente, irmão, quando está num lugar, numa determinada denominação, hoje eu posso entender isso, que não ensina a palavra de Deus corretamente, a gente é cego espiritualmente. Hoje eu posso dizer para os irmãos, eu louvo a Deus, é para a honra e glória do Senhor, tudo isso na minha vida. Foi para mim ter um encontro verdadeiro, porque eu pedia para Deus, eu orava, mesmo não tendo sabedoria. Eu orava e falava com Deus que eu queria ser um cristão de verdade. Mas veio as lutas. Às vezes é igual o pastor Henrique Lino ensina, às vezes é necessário separar. A gente não teve a separação, divórcio, mas separação de casa. Aonde ouvi na palavra de Deus, o pastor Henrique Lino me ensinando a palavra de Deus corretamente, a irmã Cléia sempre conversando comigo. Deixa aí, entregar na mão do Senhor e confiar. Deus tem a maneira de agir do jeito dele. Como eu estava falando na denominação onde não se ensina corretamente a palavra de Deus, eu aprendi também a orar por esses pastores. Hoje eu oro, intercedo, peço para que o Senhor tenha misericórdia desses pastores, dos obreiros, dos irmãos que estão seguindo essas denominações, para que o Senhor tenha misericórdia e eles venham acordar dessa cegueira espiritual, a ter um encontro verdadeiro com Deus, como eu estou tendo. Eu estou aprendendo a ser uma verdadeira discípula do Senhor. E o servo que é servo de verdade, irmãos, que realmente quer ir para o céu, nós temos que aceitar o corrigimento da palavra do Senhor como a palavra de Deus é. Não como nós queremos, mas como a palavra de Deus é. E essas passagens eu já tinha lido, mas eu não tinha entendimento. Depois de tudo isso, é como se Deus tirou uma cegueira de mim. A gente passa a entender o que é verdadeiramente andar em santidade. Eu falo isso, irmão, para a honra e glória do Senhor. Mesmo eu andando errado, praticando errado, rinchosa, briguenta, porque eu não tinha sabedoria, vi meu esposo fazer as coisas erradas, mas eu não tinha sabedoria de agir corretamente como a palavra de Deus. Mas eu tinha dentro de mim que eu tinha que ser crente de verdade. Eu orava e pedia para Deus isso.
E eu andava, eu fazia visita com as irmãs, mas a gente achava que estava correta. Achava, né, a explicação que dava que para ser andar em santidade, eu não podia me arrumar. Se eu estava me arrumando, eu estava em pecado, eu não estava andando em santidade. Embora que os ensinos é assim. A passagem da Bíblia em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 26, fala das obras do Espírito Santo, as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. E hoje eu aprendi que Deus, ele não opera. O Espírito Santo de Deus não habita em confusão. Era irmãs falando da outra. Oh, irmã, você não pode usar isso não, irmã. Você tem que andar em santidade. Você não pode usar um brinco, você não pode passar nada, você não pode pintar o cabelo. Você tem que largar disso, porque isso aí, você não está andando em santidade. O que é santo, para algumas denominações, o ensino é totalmente contrário. O que é santo é errado. E o que é errado é santo. Está totalmente contrário, totalmente trocado. A maneira de agir. Hoje eu aprendo que a santidade está no nosso comportamento, a nossa mudança de vida, mudança de caráter. Se nós era desonesto, a gente tem que largar de ser desonesto. Tem que ser honesto. Se era mentiroso, tem que largar de ser mentiroso. Se vai fazer um negócio, fazer trapaças para poder obter o melhor, tá errado. Infelizmente, tem muitos irmãos dentro das igrejas, das denominações, que andam nessas práticas e acham que está andando corretamente. Mas se vai olhar pela palavra de Deus, a gente vai olhar, não está certo. E eu aprendi a ser cada vez mais perseverante na fé, na obediência. Às vezes eu vejo o pastor Henrique Lima ensinando, os ensinos de manhã, nas quinta-feiras, os cultos de quarta-feira, os irmãos. E sempre Deus está me puxando a orelha. E eu louvo a Deus por isso. A palavra de Deus fala que o caminho da salvação, o caminho é apertado. Nós temos que renunciar ao pecado. O pecado da mentira, do adultério, da ganância ruim. Querer obter as coisas aqui na terra. A palavra de Deus fala que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas o Senhor acrescentará na nossa vida. Mas muitos buscam o material aqui na terra para viver aqui. Assim, a gente foi ensinado dentro da denominação onde a gente estava. A prosperidade para eles é o material. Mas dentro da palavra de Deus, Jesus ensina que a nossa vida é a salvação. Essa é eu aprendi. Estou aprendendo. Essa é a prosperidade. Verdadeira prosperidade. É a nossa salvação. Deus cuida da gente. Deus não deixa faltar nada. Mesmo que faltar, igual o pastor Henrique Lino ensina, glória a Deus por isso. E eu quero dizer, assim como eu estou aprendendo a exercer minha fé e jamais abandonar o que é certo, o que é a palavra de Deus, custe o que custar. A afronta que a gente quer receber. Mas eu quero dizer para os irmãos e irmãs, as pessoas que mesmo assim não são crentes, que ouvem a palavra do Senhor, no ministério do pastor Henrique Lino, eu creio que tem outros homens também, que têm compromisso com a palavra de Deus, que ensinam a palavra de Deus como ela é. Não são muitos, são poucos, sim. Mas eu quero dizer, nunca desista. Nunca abandona Jesus, porque eu penso hoje comigo assim, se eu desisto, se eu vou obedecer, se eu fosse obedecer aquelas palavras que muitos entraram aqui dentro da minha casa para orar para mim e falavam, não, Deus está mostrando que não tem mais volta. Irmão, não é Deus. Eu não entendia ainda o que era agir de Deus. Quando eu ouvia isso, meu coração fechava. Às vezes tem gente cristã que fala assim, não, mas você tem que fazer assim. A gente fala, não, você tem que dar a volta por cima, você tem que divorciar, mostra para ele que Deus é na sua vida, que você tem que dar a volta por cima, você tem que fazer isso para mostrar. Não, irmão, eu não tenho que mostrar não. Eu aprendi com a palavra de Deus, pastor Henrique Lino ensinando. Eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Eu tenho que mostrar para Deus a minha vida. Eu tenho que viver para Deus. A palavra de Deus como ela é. Aí eu sou uma pessoa vencedora. Nós somos as pessoas vencedoras, servos verdadeiros vencedores.
Mesmo que as pessoas criticam, mesmo que as pessoas te humilham, por viver a palavra de Deus como ela é. Irmãos, a restauração não é fácil. Eu estou aprendendo a ser uma cristã verdadeira. E eu dou graças a Deus por isso. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, esse testemunho não é para glorificar a mim, nem meu esposo, mas para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, não desista da sua salvação, porque se você desistir do seu casamento, primeiramente a nossa restauração da nossa vida com Deus, nós olhar para dentro de nós, as nossas atitudes, nosso pensamento, nosso sentimento, porque na Bíblia fala que o Senhor fala que Ele conhece o nosso coração, Ele conhece nossos pensamentos. Nós não esconde nada dele. E eu aprendi a temer a Deus, a ter medo de Deus. Porque muitos hoje, irmãos, estão nos altares pregando a palavra, mas eles não têm medo de Deus, eles não têm temor a Deus. Porque quando desce do altar, a gente vê uma vida, as atitudes totalmente fora da palavra de Deus. Eu pude ver isso, pude conviver junto. E por falta de sabedoria, eu fazia a mesma coisa, eu era rinchosa. Eu tô aprendendo a ser uma mulher sábia, cada dia. Eu confesso para os irmãos, não é vergonha, eu tô aprendendo. Eu não me sinto vergonha de falar isso, não. Graças a Deus eu tô aprendendo. Deus pôs pessoas na minha vida, como a irmã Cléia, pastor Henrique Lino, os irmãos que pregam a palavra, porque eu pedia para Deus, mesmo com falta de sabedoria, agindo errado, mas eu orava e pedia para Deus. Irmãos, não desista. Busque a Deus em oração para a gente ter um entendimento na palavra do Senhor. Não é fácil. Quem falar que é fácil, para mim, irmão, não foi fácil. Não está sendo fácil. Mas eu louvo a Deus porque eu estou aprendendo a exercer minha fé, a ter fé. Eu oro para Deus e falo, Senhor, eu quero que minha fé cresça cada vez mais, não para me gloriar, mas para a glória do Senhor. Hoje meu esposo está aqui na nossa casa, eu creio que foi o Senhor que trouxe. Tem coisa que eu vejo, ele fala, e eu aprendi a me calar, a falar com Jesus, aquilo que não é certo, como a irmã Cléia tem me ensinado, o pastor tem me ensinado. Nas lives, o pastor tem ensinado, tem aprendido, a irmã Cléia tem me ensinado a me calar, a falar com Jesus, aquilo que eu não concordo, que não está de acordo com a palavra de Deus. E a luta pela nossa salvação é batalha todo dia. A restauração é batalha toda hora, a todo momento. Nós temos que agir de acordo com a palavra de Deus. E se a gente errar, a gente tem que ser humilde, pedir perdão. Eu ouço as coisas, às vezes meu esposo fala, mas eu sei que a nossa luta, irmãos, não é contra sangue, não é contra o corpo, não é contra o sangue, não é contra a pessoa, mas sim o diabo que está por detrás disso tudo. E mesmo na restauração, meu irmão, mesmo que a sua esposa está dentro de casa, uma coisa que eu estou aprendendo, mesmo que meu esposo está aqui dentro de casa, eu tenho que vigiar. As minhas atitudes é que vai levar ele a Cristo. Eu aprendi isso. Porque nas outras denominações eu aprendi que tinha que ser, era mulher rinchosa, né? Que levava o homem para Jesus Cristo, tinha que estar falando, tinha que estar chamando para a igreja. Todas as vezes que eu estou ouvindo o culto, ele chega para mim e fala, põe o fone de ouvido. E eu vou, pego o fone de ouvido, coloco para ouvir os cultos, os ensinos. Mas eu creio em Deus, eu creio no agir do Senhor Jesus. Porque o meu esposo, ele não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Às vezes eu estou ouvindo a palavra de Deus, ele fala assim, eu não gosto de ouvir a voz desse pastor, mas eu fico calada. E no meu pensamento eu falo com Deus, Jesus, um dia ele vai querer ouvir. Teve um dia que eu respondi para ele, que ele falou para mim, eu não gosto de ouvir esse pastor. Eu simplesmente virei para ele e falei, só que o pastor Henrique Lino, ele tem compromisso com Deus, verdadeiramente. Ele tem compromisso com a palavra de Deus. A verdade é difícil de ouvir, é difícil de aceitar mesmo, mas é a verdade que vai nos levar para a vida eterna. Outra parte, né, eu não citei. O dia que ele chegou aqui, pedindo perdão, eu sentei, nós foi sentar, conversar. Eu pus para ele pedir o que ele queria que eu consertasse, como esposa, como cristã. Eu expus para ele as coisas que ele tinha que mudar.
Foi aí onde que ele me entregou o celular, passou o celular para mim, pediu para mim ajudar ele a apagar aquelas fotos do celular, bloquear contato. Isso ele fez. Deus está no controle, eu creio no agir do Senhor Jesus. O Senhor possa abençoar os irmãos. Essa parte do meu testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. É para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, não para mim, mas para o Senhor. Que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Eu creio no agir do Senhor. Que Deus possa abençoar grandemente. E esse testemunho que eu falo para os irmãos, não desistir e buscar ter o verdadeiro encontro com Deus, o verdadeiro encontro com Jesus e ter o conhecimento da palavra do Senhor. Eu quero deixar uma passagem da Bíblia, que eu sempre leio isso aqui, é algo muito importante na nossa vida, é algo que fala profundamente na minha alma. Vou deixar para a meditação dos irmãos, somente vou falar um versículo aqui, que em João, capítulo 10, do versículo 22, para os irmãos entenderem melhor, até o versículo 42. Mas o versículo 27 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos um. Se nós queremos ser verdadeiramente ovelha do Senhor, nós temos que estar atentos à voz de Jesus, à voz do Espírito Santo. E andar na presença do Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, eu estou aprendendo. Hoje eu posso dizer, hoje eu estou sendo uma cristã de verdade. É igual o pastor fala, né? Tem irmãos que falam, mas você não sabe o que eu passo. Só Deus sabe, irmão, que a gente passa. Mas nós temos que renunciar à vontade da carne. Porque se a gente for dar ouvido à carne, a gente não tem restauração da vida espiritual e nem do nosso lar. Nós temos que obedecer a palavra de Deus como ela é. Que Deus possa abençoar grandemente os irmãos. A irmã Cléia, todos os irmãos. Que Deus possa abençoar grandemente meu pastor Henrique Lino. Que Deus possa abençoar o teu ministério. Que o Senhor Jesus abençoe e dá condições para manter esse ministério. Eu quero agradecer a Jesus por ter posto vocês na minha vida, me ajudar. Eu estou dando meu testemunho, irmãos, ao mesmo tempo com alegria, pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mas também com um pouco de tristeza. Nesse mês de julho de 2021, meu pai veio a falecer e eu vi meu pai morrendo nos meus braços. No pouquinho que eu aprendi com o pastor Henrique Lino, eu passei para o meu pai em vida. Igual a irmã Cléia falou, o que eu pude fazer, eu fiz. Quando ele vinha conversar comigo, falar das coisas de Deus, eu falava para ele: tem que arrepender, eu abandono o erro, porque ninguém vai ter vida eterna de qualquer jeito. O Senhor ainda tem chance aqui na terra. Hoje eu não tenho pai, eu não tenho mãe, mas eu tenho uma pessoa muito importante na minha vida, Jesus Cristo. Isso vale muito mais do que qualquer riqueza na face da terra. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Henrique Lino e pela vida de vocês, da irmã Cléia, dos irmãos que ensinam a palavra de Deus. Mas eu estou organizando a minha mudança. Meu esposo comprou outra casa na mesma cidade. A gente vai morar em outro setor, mas na mesma cidade. Eu oro a Deus para que o Senhor Jesus nos leve para outra cidade, para outro lugar. Mas eu creio no agir do Senhor. Tudo no tempo dele, na hora certa, do jeito dele. Estou aqui arrumando a minha mudança, encaixotando minhas coisas, organizando, esperando meu esposo receber o pagamento para a gente pagar a mudança, caminhão para levar a mudança, a instalação da internet, as coisas que a gente precisa pagar e a gente não, financeiramente a gente não está tendo dinheiro agora.
Estamos esperando meu esposo receber o pagamento e logo estarei na outra casa, nessa mesma cidade. Mas eu oro a Deus. Eu quero sair da cidade, eu quero ir embora para outro lugar, para outra cidade. Mas que seja no tempo dele, do jeito dele, à vontade dele. O Senhor nunca faz nada pelas metades, de qualquer maneira. O Senhor Jesus, ele sempre faz as coisas certas, no momento certo, corretamente, organizado. O Senhor Jesus, ele não é com as coisas desorganizadas. E o servo do Senhor também tem que ser assim. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar vocês grandemente. A todos os irmãos e o pastor Henrique Lima. Irmã Cléia, que o Senhor Jesus te abençoe muito também. Por muitas vezes estar me ouvindo sempre, me aconselhando também. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.